Começando Garotas do Rock, eu sou a Ellen Jabur. Eu sou a Marcele Becker e nós somos garotas extremamente apaixonadas pelo bom e velho rock and roll. É isso, e hoje temos a honra de receber aqui no nosso programa ele, que é um dos cantores mais relevantes do rock no Brasil. Com toda certeza, quando falarmos o nome dele, vocês vão saber que dispensa apresentações. É verdade, é verdade. Quem é? Senhor Preto! É o Dinheiro Preto. Obrigada, Dinho, por você estar aqui. Que prazer Obrigado, enorme. meninas, minhas amigas. Bem-vindo, de tanto querido. tempo. Estamos muito felizes. Eu também estou muito feliz. E é sempre muito bom te entrevistar, porque a gente sabe que tem muita coisa legal pra falar. História, Rende muito Muitas papo histórias, muitas histórias. É verdade, seja Eu bem-vindo. não sei nem por onde começar direito. Vamos começar do pelo começo. começo. Como o rock Tá. entrou na sua vida? Essa é a melhor pergunta Olha, pra gente começar. através de uma mulher. Ah, é? A minha mãe. Olha, que legal. Através da minha mãe. Meu pai não era musical, muito. Meu pai era mais um intelectual, o negócio dele era ler e era uma outra onda a história dele. No entanto, a minha mãe não. A minha mãe, desde pequena, desde que eu era pequeno, desculpa, ela também pequena, ela chegou a tocar piano, aprender a tocar piano, ela diz que ela deveria ter levado adiante. Ela me diz hoje, agora, mais velha, que ela se arrepende de não ter levado adiante. E ela disse que foi muito por uma coisa meio... nós somos a família de Curitiba, eu nasci em Curitiba, e eram muito conservadores, não quiseram que ela levasse adiante, e ela acabou desistindo. Que pena. Pena, porque eu levei agora ela em casa, quando ela me contou essa história, agora uns poucos meses atrás, a gente teve essa discussão, eu falei, pô mãe, vem então até o piano que tem no estúdio. Quero ver. Retoma, né? Ela não tocava há 50 anos. Olha, Uau. que máximo. Ela não tocava há 50 anos. Não sei Você botou essa Ela pilha? tocou? Ela sentou, no primeiro momento ela teve dificuldades e dali a pouco ela estava arriscando coisas que ela lembrava de Chopin, que era mais música erudita, mas assim, Uau, tropeçando, que emocionante. sabe? Tropeçando, mas estava ali no Pô, ela em tocava algum nesse lugar, nível. Diz ela, eu não sei quanto bem ela tocava, mas eu sei que mais tarde, quando eu lembro as minhas memórias musicais mais remotas, são canções ligadas ao gosto dela. Então eu lembro de muito Bob Dylan, por exemplo, e Bob Dylan é que foi a minha ponte pro rock and roll, foi isso que abriu a porta pro rock. Do Dylan, eu lembro dela ter discos do Bowie, muito folk americano, Joan Baez, que depois eu cheguei a ver, e acho que esse folk americano me levou a conhecer alguns anos mais tarde Hendrix, de coisas que o Hendrix tinha gravado do Bob Dylan, e aí foi um efeito dominó. Mas eu acredito que o pontapé inicial dessa paixão por música veio através dela, Que lindo. sabe? Através de uma mulher. E os nossos pais são muito influentes na nossa vida, principalmente quando a gente é praticamente uma página em branco. Eles Só são que nossa você falou que referência. seu pai não era musical, mas o fato dele ser intelectual, acho que também contribuiu, porque você é compositor, né? Eu acho que existe uma outra parte de mim. Eu não sou... eu não me resumo à música, é uma parte fundamental da minha vida desde que eu sou muito jovem. Eu lembro, eu conheci o Herbert e o Bi, por exemplo, que foram uma coisa... ambos foram fundamentais na minha formação musical quando eu era pequeno. Eu os conheci quando eu tinha 11 anos. Andando de skate em Brasília, andando de carrinho de rolimã, jogando bola pelas quadras em Brasília, e tudo que eu queria era ser como eles, né? Legal. Eles eram 2, 3 anos mais velhos do que eu tinha 11, e eu olhava pra eles me pareciam adultos, sabe? Os caras, né? Uau, nossa, que demais, eu quero ouvir o que eles ouvem, eu quero vestir o que eles vestem, eu quero tudo ser como eles. E eles foram me apresentando ao que estava se ouvindo naquele momento, né? Então era muito Hendrix, muito Led Zeppelin, e aí foi uma sequência de eventos. Aí Queen, Thin Lizzy, aí essas coisas todas meados dos anos 70. Coisas que você ouve até hoje? Ouço até hoje. Ótimas Mas você referências, né, ouvia amiga? já imaginando que você poderia um dia estar naquele lugar, ser músico, ou Não. apenas como um ouvinte Não, apaixonado pela música? Nunca passou pela minha cabeça. É mesmo? Não. Você pensava em ser o quê? Bombeiro? Não, eu acho que eu Astronauta. teria seguido a carreira do meu pai era diplomata. De formação ele era um cientista político. Acho que talvez eu tivesse ido mais ou menos nessa direção.
Mas a história é uma coisa muito presente na nossa vida. Minha mãe é historiadora, minha irmã é historiadora, então acho que talvez eu tivesse seguido por aí. Eu teria gostado de seguir algo por aí. E ainda continua sendo um assunto que me interessa bastante. Eu gosto de fazer viagens e visitando diferentes ruínas ou países que têm carregados de história. A gente fez, a nossa família toda, nós fomos para o Egito alguns anos atrás. Legal. Foi uma viagem surpreendente. A gente fez agora uma viagem à Itália pela primeira vez com uma historiadora. Então, indo para as ruínas todas do Fórum Romano, do Coliseu, com uma historiadora nos dizendo, depois indo até o Museu do Vaticano com ela também. Nossa. Foi surpreendente. A gente está indo agora na virada do ano, a gente está indo para o México e para a Riviera Maia, para ver também as ruínas maias, astecas. Essa região é incrível. Eu ainda não fui, é um lugar que eu quero muito ir. A gente estava com a viagem. Chichen Itza, você vai para Chichen Itza, você vê aquela pirâmide gigante. Eu quero ver. Eu estou há muitos anos querendo fazer essa viagem. A viagem anterior que a gente ia fazer no lugar porque acabou entrando no México aos 45 do segundo tempo, porque a gente estava caminho da Turquia. Aí começou a guerra no Irã lá, a gente teve que desmarcar e pensar em uma alternativa. E essas são coisas que me dão muito interesse, sabe? História, viagens, conhecer o mundo. Então, sim, rock é algo que me define, mas não só. Tem influência tem espaço ali. para outras coisas. Quando você fala gente, é você e a Maria, sua esposa, ou você e seus pais? Como é que é essa viagem? A gente fez essas viagens, por exemplo, para o Egito, essa viagem que a gente ia fazer para a Turquia, que a gente vai fazer para o México, a gente está fazendo com a minha sogra. Então, quando ela fez 80 anos, a gente foi para o Cairo, porque a gente foi para o Egito, na verdade, porque a gente foi quase até o Sudão. E a gente, e agora essa da Turquia são os 85 anos dela. Que incrível, que legal. E ela que fica inventando esses lugares. Vamos pra cá, vamos pra lá. E a gente, que legal. A mãe da Maria. E você tá muito tempo com a Maria, né? Eu tô há 30 anos. 30 anos. Eu lembro da gente numa festinha na casa do Marroquino, que fez a batida perfeita do D2, né? Produtor musical, gente, que é 2 discos da minha família praticamente. Fez disco com vocês, né? 2? Fez Das Capital e fez Saturno. 2 discos que são meus 2 discos favoritos. É mesmo? Olha, Davi arrasando, Davi hein? Que fez. Que legal. Ele é demais. Ele a gente pode trazer aqui. Legal, não conheço. Davi é sensacional. Ele é filho da esposa do meu pai. Então ele é meu irmão postiço. Sim, a gente se conhece lá. De lá, das festinhas com Ben Harper na casa do Davi. Pequenas festas. Ouro Preto, era assim as festinhas. Mas meu pai às vezes foi numa festinha e tava o D2 e ele falou, acho que eu tô ficando doidão por osmose. Só com essa fumaça aqui. Só de respirar este ar. Ele ia nos shows, porque era pra prestigiar o Davi, né? Então ele falava, tá uma fumaça aqui. Mas o Davi é incrivelmente talentoso. Foi um prazer trabalhar com ele. E é gozado que esse disco, o primeiro disco que ele fez conosco, foi quando eu caí do palco. Então, aquela queda foi sinistra, a gente tinha feito a pré-produção toda, a gente já estava acertado, e aí, aliás, eu fumar de fumaça, eu lembro que eu caí do palco, eu me quebrei inteiro, quebrei meu crânio, né? Quebrei minhas vértebras, quebrei costelas, quebrei meu braço, quebrei inteiro, fiquei semanas no UTI. Nossa, e aí, lá pelas tantas, vem ele me visitar. Veio a fumaça. E aí eu tô lá na UTI. E dali a pouco entra ele, Pedro é um grande amigo meu também. Cara, o cheiro de maconha. Eu falei, você não tem vergonha de ser entrada. Já anestesiou. Dentro da UTI, libanês, os caras chegavam de um baseado embaixo. Ai, que engraçado. Mas que situação, né, Dinho? Quanto tempo você ficou nessa recuperação? Nossa, então. Você pisou em falso, não foi isso? Não, na verdade tinha uma passarela no palco. E no meio da passarela estava o Ives tocando guitarra. Eu passei por ele, virei, fiquei de frente para ele e continuei andando de costas. Você tava tinha os paradrapo. Tipo, não passe daqui. Sei. E eu não vi. De costas, né? De costas. Pois é. Putz, aí pisei em falso, caí de costas. Era um palco muito alto. Eu vi a cena, depois gravar. Isso repercutiu no Brasil inteiro, né? Deve ser algo assim. Mas acho que eu caí em cima de alguém, eu não sei como é que foi. Você desmaiou na hora, você lembra? Você não lembra de nada? Só lembra no hospital, acordando no hospital. Eu lembro, olha, não lembro de nada. Caramba, que coisa, né, Dinho? Mas que bom, ainda bem que você tá aqui. Porque poderia ser pior, me colocaram, o cara, parece que a pessoa que me atendeu no hospital lá era um neurologista, então ele sabia mais ou menos o que fazer. Me colocaram dentro do avião, me trouxeram pro Sírio-Libanês. Onde você estava? Onde era o show? Estava em Patos de Minas. Já estava no meio do show, assim?
No comecinho ou no final? Eu caí aos pés do bombeiro. Uau. Nossa. Que loucura. Que soube o que fazer, que Graças soube a assim Deus. o que Como agir. Coisa, né? Ele depois me disse, eu fui depois encontrá-lo. Fui até lá. Ele que Pra prestou os agradecer? primeiros socorros. Ele disse que eu parei de respirar. Ai, nossa, arrepiei. E você foi agradecer? Fui. Uau. Que lindo. Que loucura, Que Dinho. Imagina o emocionante. público, imagina tudo que, né, todas as sensações que É, aconteceram ali naquele momento. naquela Uau. noite. Foi difícil. Puxa. Que bom que você tá aqui com a gente. Graças E a Deus. aí... Até se emocionou, né? Me emocionei também. Pô. Que punk. Foi difícil. Quanto tempo tem isso? Foi 2009. Puxa. Então, 17 anos já. 17 anos. Parece que foi ontem. E Achei que tinha uns 10. Aí no hospital, aqui, eu tive um hematoma de sangrou uma das membranas que envolve o cérebro. E aí, eu lembro até do neurologista, chamava Scaf, eu acho que era o nome dele. Eles queriam ver se aqui o meu corpo, o meu organismo ia absorver o hematoma ou se eles iam ter que cortar minha cabeça e tirar o troço. Sugar. E aí ficou esperando, não aconteceu nada. Em determinado momento eles resolvem que eu tô bem o suficiente, que eu posso descer para um quarto comum. Eu saio da UTI, vou para um quarto comum e lá eu pego um vírus que vira uma septicemia. O Guillain-Barré? Ou aquele. Que vírus? Você sabe qual é? Pego um chamado... Mas alguma coisa hospitalar, assim? Eu pego uma infecção. Seríssimo. Putz, que seríssimo. brabo isso. Isso acontece Dinho. com muita frequência. Esqueci. Perigosíssimo. Disseram eles na hora que a única diferença entre os hospitais são os que reconhecem que isso acontece e os que Óbvio. mentem. Sim. Era uma coisa das veias, cafinas veias. Eu esqueci. Bom, Que sinistro. foi horrível. Isso, volto pra UTI. Nossa, Dinho. Putz. Caramba, eu nem sabia. Eu volto pra UTI e dizem lá, eles, que isso foi mais grave Do que o próprio tombo. do que o próprio tombo. Puxa. E quem me atende, nesse caso, é o WIP, do Davi WIP, que depois vira secretário de saúde aqui do governo de São Paulo. E aí ficam as duas equipes brigando uma com a outra. A equipe dos CAF, que era um neurologista, queria que eu ficasse lá até que o meu hematoma ficasse claro o que ia acontecer. E o infectologista, o WIP, queria que eu saísse de lá o Pra quanto você não antes, pegar outro pra vírus. eu Não esse não outro ficar vírus, né? suscetível. Aí ficou essa briga, uma queda de braço, e lá pelas tantas eu saio depois de um mês. Mas, Ellen, respondendo a tua pergunta pela minha recuperação, foi depois de chegar em casa, foram quase 6 meses. Uau, fisioterapia. Eu não conseguia andar. Meu Deus do céu, Dinho. Tem que E ter fala, muita força, prejudicou né? alguma coisa de fala? Olha, Memória? Cognição. Cognição não, acho que não. Não que eu tenha me dado conta. É mais uma coisa motora. Motora. Sim, de ter muita dor. Tem vestígios até hoje ou sarou total? Não total, porque tem alguns, eu vejo hoje na academia, por exemplo, tem algumas coisas, assim, a parte de baixo da minha lombar, ela não é tão flexível quanto ela deveria ser, Mas sabe? a minha também não é, hein? Será que Seja isso não é obrigado, comum, assim? Sei lá, pode ser a outra coisa. Eu não sei. Mas o cara que me treina fala isso aí é da sua queda. De alguma coisa que poderia ser. Você já corria antes? Você já Não, já não tinha desse entrado? jeito. Agora você é um corredor, né? Você é um maratonista, é isso? Pois é. Semi. Semi? Duas. Meia maratona. Meias. Que legal. Mas- Porque depois desse tombo, a saúde mudou de alguma forma na sua visão? Assim, virou um foco principal pra você? Essa Olha, coisa de estar em boa forma? Mudou? O que mudou? Isso mudou em mim quando eu parei de fumar. E eu parei de me drogar também. Tive assim, uns momentos muito ruins de cocaína e de abusos especial. Isso tudo acabou, parei há 20 anos. 20 anos. Sucesso. Parabéns. Parabéns. E foi a partir dali que eu comecei a treinar, a correr. Primeiro a ir à academia, a frequentar a academia mais regularmente. E lentamente pegando corrida e tomando gosto pela corrida. Eu moro ao lado do Ibirapuera. Eu moro a 400 metros de um dos portões. Que delícia. Sabe? Então... Várias pessoas te veem correndo no Ibirapuera. Várias pessoas me veem. Eu tinha correndo. E eu corro com o meu aplicativo aberto, com o telefone. E o telefone... Eu ponho 2 aplicativos para ver se eles batem, né? Mas eu ando com o aplicativo aberto. E, de acordo com o meu aplicativo, eu corri já 3.000 quilômetros no Ibirapuera. Uau! Caramba! Muito! Então, eu tenho Todos que os mentir. dias você corre?
Eu passo lá todos os dias, eu não corro todo dia lá, porque, por exemplo, quando eu tô me treinando para alguma determinada prova, eu prefiro fazer o cardio na esteira. E aí eu vou... Porque eu tenho um controle maior sobre a velocidade que eu tô correndo. Então, por exemplo, se eu tenho que dar vários tiros de 14 e depois e fragmentar a 14, depois para andar a 6, a 14, 6, 14, ficar alternando essas velocidades, eu acho que é mais fácil de você fazer isso numa esteira. Sim. Sabe? E você prepara o teu cardio, você fica mais preparado, certinho, aí você vai pro asfalto. E o que você ouve? Essa era uma das minhas perguntas. Quando você tá correndo, você ouve música? Então, fases. Fases. Agora, nesse momento, eu tô na fase Killers. The Killers? Amo. Eu amo bastante Killers. A gente já foi juntas. Eu também. Baita show. Eu já fui com minhas filhas. É demais, né? As meninas. Eu fui com minhas meninas. Mas é um show que mulher gosta. Muito alto astral. Um grupo de amigas. A gente nós fomos juntos até era no Lollapalooza do... Eu tava. 2013, será? O Lollapalooza do Autódromo de Interlagos. Não, eu ia dizer do lugar, quando era no Jockey. Alguém na produção nos colocou no House Mix. Uau! E a gente viu de frente. E o som é muito melhor, né? Ali é o lugar mais perfeito foi algo pra assistir. Tão incrível. É melhor foi do que no palco. Sim, e nós cantávamos, todos, a família, no carro, aos berros. Que legal, na ida ou na volta? Na vida. A gente amava sempre Killers, era uma coisa que fazia parte da nossa vida, nós todos amávamos. Imaginei a cena. Aí a gente viu o show, e aí, há 2 anos atrás, eles vieram pro Brasil. Sim, e a gente abriu o show. E o que? Vocês abriram? A gente abriu o Killers. Foi em Brasília. Levou suas filhas, né? Demais. Não, aí acabou. Não, porque eu tava tocando, eu tava em outro lugar. Mas aí acabou o show, eu bati na porta lá. Eu falei, por favor, deixa eu entrar. Eu sou o cara que abre o show. Que legal. E eles falaram, entra aí. Claro. For fofo, gente boa. Eles foram de uma doçura. Brandon é gente fina? Brandon foi, olha, ele foi inacreditável. Porque eu cheguei, eu contei isso pra ele. Tenho que te contar. Eu, minhas filhas, há muitos anos, a gente ouve, a gente foi ver você no Lollapalooza, a gente conhece as músicas. E ele é super família, né? Ele foi de uma doçura. Ele é mormon ainda? Ele foi, é mormon, né? E aí aconteceu algo sui generis. Aí ele pegou assim, então olha só, ele se dirigindo a mim. Eu tô com uma dúvida aqui. Queria mostrar pra você me dizer o que você acha. Ele pega o violão. Não. Juro. Ele pega o violão e aí toca a música do Caetano Veloso. Uau! Uma coisa super brasileira. Assim, é mesmo? Que maneiro. Caramba, essas que coisas privilégio, na né? vida, né? Que parece que privilégio. Aí eu falo, tô querendo que isso tá acontecendo. Tem alguém filmando? Mas ele teve noção da sua notoriedade no Brasil? Ele sabia quem você era? Eu disse pra ele, eu acabei de tocar, né? Tava abrindo o show dele. Mas não tenho ideia. Que legal. Mas, ele deve ter ouvido a galera cantando do começo ao fim todas as músicas. Verdade. Aí acabou o negócio. Eu falei, tá lindo, Brandon. Tá arrasando, não sei o que. E ele fez direitinho mesmo? Parecia um portunhol. Americano falando português nunca fica muito bom. Entre português e espanhol. Mas o mais bacana disso é que a gentileza, sabe? Que ele não tinha obrigação nenhuma, sequer de me receber, sabe? Ele ia tocar dali a pouco, sabe? Esse papo tá tão bom. Maravilhoso. E quem gosta de música precisa de qualidade sonora, né? Com certeza. Por isso que a gente quer mostrar pra vocês a caixinha da JBL, que é maravilhosa pra ouvir aquele som que a gente adora. Pra vocês que gostam de ouvir música com som de qualidade, assim como a gente, vocês têm que conhecer essa caixinha. A gente já testou e aprovou a JBL Grip. Ela é novinha, olha que maravilhosa. E nessa cor branca eu achei incrível. Também achei, eu já quero sair pra mim. É lançamento da JBL, resistente à água, resistente à poeira. Você pode levar pra praia, pra piscina, pra fazer uma trilha, pra onde você quiser, que ela encara tudo. E sabe o que é legal também? Ela dura 14 horas, tocando sem parar. Então aquele medo de, vou levar pra uma festa, né? Vou fazer uma festa longa e quero que o meu som fique rolando. O medo de perder a bateria, por aqui não vai rolar. Só se a sua festa durar mais de 14 horas. Pô, que festão, hein? Ainda tem as luzinhas integradas, que vão acendendo de acordo com o que você tá ouvindo. Que aí compõe a sua festa lindamente, né, amiga? Adorei. Então, pra quem tá procurando potência, qualidade sonora, praticidade, né, já que dura tanto tempo, numa única caixa de som, você tem que conhecer a JBL Grip. Vale a pena. JBL Grip. Aumente o volume da sua vida. E muito rock and roll. E é legal você ver. Eu tive a sorte de conhecer alguns
dos meus heróis, sabe? Quem mais, por exemplo? A gente esbarrou com o Brian May 2 vezes. Eles vêm, né? Ano que vem. Fazer turnê, né? Eles vêm. Não sei se tá confirmado. Eu acho que tá rolando, hein? Espero que sim. Vamos confirmar essa informação. Eu conheci... eu entrevistei a Susie and the Banshees lá atrás, nos anos 80. Eu cheguei a entrevistá-la pra Folha também. Uma vez tem uma cena meio cômica que eu ia falando de mulheres no rock. A Susie, entrevistei a Susie, que eu era mega fã quando eu tinha 18 anos. Ela era minha deusa na terra. Eu achava ela a coisa mais linda e eu cheguei a entrevistá-la também mais tarde. E continua achando tão linda, pessoalmente? Eles eram mais britânicos. Tava ela e o marido dela, que na época era o baterista, que chamava Budgie, que era um baterista também revolucionário, e ter estado com os dois foi já por si só bastou a experiência. Anos mais tarde, eu estou em Boston, onde meus filhos estudaram, e eu estou no saguão do hotel resolvendo um negócio, e eu me viro, e eu dou de cara com a Patti Smith. Meu Deus, apenas. Uau, tipo... E eu fiquei mudo. Eu não sabia o que dizer. Eu falei, caraca, cara, que eu... E eu virei pra ela e falei, Patti! E ela ficou parada olhando pra mim assim. Desenrole. Sim. E eu não sabia. E eu virei pra ela e falei, nossa, desde que eu sou menino, desde que eu sou adolescente, eu ouço suas músicas. Essa é outra coisa que ela tá sempre presente nas minhas corridas também. Maravilhosa. Uma grande garota do rock. Eu te vi curtindo muito o show do Oasis, que eu estava lá também. Eu vi depois das suas redes sociais. Foi uma catarse. Eu fiquei também completamente envolvida. Fiquei, acho que alguns meses dentro daquele show. Tava no meio da galera, no meio do povão. Fui lá, com as minhas filhas estavam lá também. Eu vi alguns vídeos. Lá as filhas também, tava todo mundo pulando e rindo. Mas eu também amei. O Oasis é outro que... Eu falo Oasis, todo mundo fala Oasis. Eu não sei como... Mas é bonito Oasis, né? Na verdade, em português seria Oasis. E como ela escreve do mesmo jeito, eu prefiro dizer Oasis. Mas o Oasis é daquelas bandas que eu sei onde eu estava a primeira vez que eu ouvi. Eu sei também. Que música foi, onde estava, com quem eu estava. Eu lembro que foi na MTV, ali na sala da Ana Butler. Eu perguntei, e aí, tem alguma novidade acontecendo? E acho que foi o Luciano, que trabalhava lá, que traz no CPM. Ele virou e falou, olha, tem essa banda aqui, ó. Eu acho que foi ele, não tenho certeza. E ele me mostrou Supersonic. Maravilhoso. E já pra mim também é um som que faz no meu cérebro. Caraca, que isso, sabe? E aí, e desde então, sabe? Eu nunca tinha visto ao vivo, fez esse show no Brasil, foi a minha primeira vez. Eu nunca tinha visto. E eu achei muito melhor ainda ao vivo. Sou mega fã do Noel sozinho também. Solo. Também gosto muito. Ele eu já tinha assistido sozinho. Ele eu nunca vi. Mas ele eu ouço tanto Noel solo quanto... A banda. Quanto o Oasis. Vocês viram a gente, não sei quando vai passar exatamente esse episódio, mas agora a gente saiu da Copa do Mundo, né? E nos jogos da Inglaterra, todos os jogos, eles cantam Wonderwall. Que incrível, né? Meu pai que comentou comigo, ele falou, você viu que legal, eles todos tocam essa música. Aí eu fui ver a Wonderwall. É antes ou depois? É no final. Eu acho que é no final. Eu acho que é uma é um movimento da torcida, né? É um movimento da torcida. Mais forte do que o hino deles. No Brasil não tem uma música agora gozada, que eles podiam botar primeiros erros pra cantar, né? Mesmo. Primeiros erros tem esse potencial. É verdade. Tem esse potencial mesmo. Sabe? É uma coisa que poderia botar uma multidão pra cantar. Oficial, torcida organizada, vamos puxar isso aí. Ô, Dinho, eu tenho uma curiosidade sobre essa música. Como que você resolveu fazer? Porque ela é uma releitura, né? É uma releitura. Você que teve a ideia, como é que foi? Conta pra gente como nasceu. Não sei bem como, porque na verdade... eu conheço o Kiko há muitos anos. Deve ser possivelmente 40 anos. Kiko Zambianchi. Por aí. O Kiko Zambianchi. Foi o primeiro trabalho na minha vida como modelo. Com 12 anos eu fiz o clipe dele. Uma figuração. 12 anos, criança. Olha que legal, eu não sabia. Olha que legal. Meu Deus, amigo, o Lipe tem 11. Com 12 você trabalhava. Pois é. Ele é muito próximo de nós desde então. Sabe, nossas carreiras sempre se cruzaram e eu lembro de frequentar a casa dele. Eu lembro lá atrás, ele namorava, acho que era a Carolina Ferraz. Sabe a atriz? A Carol, sim, claro, minha amiga. Eles namoraram, acho que chegaram a morar juntos. Olha, ela estava começando, eu não sei se nem... Nossa, musa, né? Porque eu conheço a Carol, porque o irmão dela, o Guilherme, eu não sei se ela também morava em Brasília. Brasília, Goiânia.
né? Ela Não sei, nasceu em porque eu lembro do Goiânia. irmão dela. Assim, de quando eu era menino. Você nasceu em Curitiba e foi pra Brasília há quantos anos? Fui pequeno, mas aí, como pela natureza da profissão do meu pai, eu ficava indo embora, indo e voltando, né? Então, eu, ao todo, somando os diferentes períodos que eu passei lá, morei 8, acho, em Brasília, indo e vindo. Vamos fazer um episódio à parte de Brasília, que a gente quer saber porque tudo. As coisas começaram ali, Mas né? vamos voltar para os primeiros erros, Kiko Zambianchi. Sim, então, quando a gente vai bolar o acústico, a gente pensou em chamar alguém. Em alguém que pudesse nos acompanhar. A gente tinha visto outras pessoas fazerem algo parecido, e o Kiko Zambianchi, por ser tão próximo, por conhecermos tão bem as músicas dele, foi o primeiro nome, e também porque nós tocávamos as músicas dele no ônibus da gente. Legal. A gente gostava, assim, elas soam bem no violão. Legal. Embora algumas delas tenham sido gravadas na guitarra, elas soam muito bem no violão, e nós as tocávamos, e quando a gente ficou pensando quem poderia ser esse nome, aquele nome, a gente falou, Kiko, vamos tentar, vamos ver se ele topa. E ele aceitou. Maneiro. Mas eu acho que é legal de ser, Ellen, o seguinte, que ninguém antecipava. Ninguém esperava. A explosão. É mesmo. Nem a gravadora, nem a MTV, nem a gente, nem o Kiko Zambianchi, nem ninguém. Que foi uma máximo, surpresa, né? Para todo mundo. Que legal, né? Quando a surpresa é positiva. Imagina, você o faz que assim é bom, meio de sabia? bobeira, né? Eu acho, na vida, claro, às vezes, você não cria tanta expectativa. Sim, de você entrar com expectativa moderada, ou até deixar que as pessoas te subestimem, sabe? Para que você vá, é bom isso, né? Esse gostinho é bom. Sabe? Tanto é que a gente teve um dia de gravação, ao contrário de todos os outros artistas, sabe? Os artistas todos têm 2 para poderem, mais tarde, poder filtrar os melhores momentos, né? E a gente teve um dia só, ali no Teatro Mars, ali na Rui Barbosa, ali no centro de São Paulo. E o que não tinha ficado bom, a gente repetiu depois. Naquele momento a gente estava na Abril Music, que era uma gravadora relativamente nova, recente. E não aconteceu da noite pro dia. O disco saiu, a primeira música a sair foi uma música chamada Tudo Que Vai, que é do Dado e do Alvin. Maravilhosa também. Muito bonita. O disco é todo bom. E aí, na sequência, veio Primeiros Erros, que aí a coisa começou a crescer. E logo depois a gente fez o Rock in Rio, em janeiro. Na época o Rock in Rio era no começo do ano. E aí entra a Natasha no rádio. E aí explodiu. Nossa, e aí fica grande. Eu tenho memórias de Natasha na minha adolescência. Natasha assim, que demais, era gente. A bota de vinil. É quando eu me maquiava pra sair pra festinha. Lá no Hamburgo, no boliche. Mas o gozado que acaba ficando grande mesmo 1 ano depois. Olha, que coisa, né? E foi o quê? 98? Não, sai em 2000, o Rock in Rio é no começo de 2001, e a partir dali a coisa fica... mas eu ouvia já antes, então. Olha, a coisa fica tão grande, mas tão grande, que é assustador. É um momento que a gente... Eu não sei como preparar alguém pra... Pois é. Você toma aquele pancadão, nem sabe fazer, você não conseguir andar na rua. Uau. De você não conseguir entrar e sair dos shows, de você ser exposto. Né? E olha que não é. Eu lembro muito disso, sabe? Disso de ser algo que você... De você estar o tempo todo na televisão, de você... E olha que não era uma época de rede social, de anterior internet, a isso, então, anterior a isso e tudo, criar sabe? todo esse movimento. Mas eu acho que era realmente... até pior, sabe, amiga? Porque você não podia responder, você ficava à mercê da boa vontade dos críticos, era jornal, dos jornalistas. Sim, e aí eles falavam mentiras sobre você não tinha o que dizer. Os caras tinham monopólio dos meios de comunicação, ou seja, os caras faziam chover e fazer sol. Era pior, você ficava à mercê deles gostarem de você ou não. Eles eram mais poderosos do que hoje a coisa ficou mais diversificada, né? Você tem tem mais autonomia. Mais autonomia, uma das virtudes, acho que, das redes sociais é que você consegue criar uma relação direta com as pessoas que gostam de você. Você pode se dirigir diretamente a elas. Mas as pessoas ficam mais polidas, eu acho, com esse medo de um cancelamento virtual. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não sei se vocês teriam feito esse movimento todo de Brasília hoje, com do jeito que a gente tem a rede social, os haters, os cancelamentos. Eu não
Eu acho que era uma coisa da época. É difícil. É difícil você comparar as épocas. Porque tem benefícios e uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes, sabe? Num sentido, sim. Por exemplo, nós teríamos conseguido gravar mais facilmente, sabe? Teríamos tido acesso a plateias mais facilmente. Mas, por outro lado, aqui, hoje, a garotada que consegue fazer estúdios domésticos em casa, eles estão no oceano de informação. Eles tal como eles, tem outras 1000 bandas. Sabe? Como se destacar no meio de tamanho ruído, né, cara? De você conseguir se fazer ouvir. Você não tem nenhuma curadoria, sabe? Ninguém que faça. A 89 faz, sabe? Sim. A gente ajuda a botar bandas abrindo, botando bandas para faz concurso para abrir um Lollapalooza, né? Dá um espaço, pelo menos, para essa galera conseguir mostrar o seu trabalho. Mas mesmo assim é algo pequeno perto do tamanho, né, da quantidade que temos hoje, concordo. Para ilustrar, olha só, a gente há uns anos atrás, a gente estava fazendo uma turnê e a gente falou, bom, vamos escolher então bandas para abrir um número determinado de cidades, acho que eram 6 capitais, uma coisa assim. E a gente fala, então, amigos, a gente lança a enquete, o pedido no ar, vamos escolher 6 bandas, mandem suas demos pra gente. E a gente explica as regras todas, como é que ia ser feita a filtragem, e a decisão final ia caber aos próprios ouvintes, ao público. O passo anterior era nosso, mas a escolha final ia ser do público. E chegam 2.000 fitas. Uau! Eu vi tudo isso. Pessoas anônimas. Bandas e mais bandas, boas. Quantos por cento eram boas? Olha, na verdade, eu não sei porque o primeiro filtro foi feito, o que chegou a nós já foi uma fase posterior. Tá. Então, já teve um filtrinho, né? Já houve uma pré-seleção. Curadoria anterior. Então, no primeiro momento a gente faz tem mais discos que amigos, talvez sejam eles. Eu não me lembro exatamente quem faz. A primeira seleção. E aí já tira metade, já tira 1.000. Aí depois tem alguns produtores envolvidos, aí tiram outros 250. Aí vai indo assim, vai diminuindo pela metade. Quando chega a nós, já são, sei lá, 50. 20. Entendi. Uma coisa assim. Que também é bastante gente pra ouvir. Já é bastante. Pô, fiquei curiosa pra ouvir isso. Eram muito bons. Imagino. Eram muito bons. Devia muito ter altos achados ali. Sim. E é gozado que as pessoas com frequência me perguntam, pô, tem alguma crise no rock brasileiro? Diminuiu a qualidade, o que vocês compunham, olha como era bonito, como era inspirado, como era relevante. Eu falo, não, então continua bom. As pessoas escrevem bem, as pessoas compõem bem, tocam bem. O Jonathan, que está sentado fora das câmeras ali, ele está ali do lado. Ele estava nos dizendo que ele conheceu um músico chamado Augusto, lá de Novo Hamburgo, que é um fenômeno. Eu conheci outros também fenômenos. Uma das bandas que foi finalista dessas novas é uma banda chamada Venere vai Vênus, que eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Ou se é Venere vai Vênus, que é excepcional também. Não conheço. É muito boa. É Venere, Venere. Vai, V-A-I, Vênus. É tão bom quando a gente vê quando a gente faz esses achados, né, e vê essas pessoas virtuosas, o Augusto Diniz, por exemplo, que você mencionou, essa banda, a gente fala, o negócio tá vivo, né, tá vindo, tem mais coisa boa vindo por aí. Porque dá uma sensação de seca, né, de cadê? Não. Mas leva um tempo pra chegar, né? Eu acho que de algum modo, a nossa geração conseguiu criar uma conexão emocional com a nossa geração, com as pessoas que tinham a nossa idade. Se bem que continuam renovando, né, na verdade. Não sei se é uma coisa circunscrita à nossa geração, porque na medida que a gente foi envelhecendo, foram apresentando gente nova na plateia. Inclusive, o acústico nos ajudou muito a fazer isso, a dar uma renovada, porque de repente era uma garotada de 16, 17 anos. Sim. Sabe? 20, 30 anos mais novos do que nós. Filhos dos fãs de vocês, show, né? O acústico, o quê? 40 shows? 40 shows, estava escrito original? na ficha aqui. O acústico do ano passado tá escrito aqui 40 shows. Mas acabou não sendo. É? Acabamos fazendo mais.
Mais de 40? Sim. Foi tão legal, vocês podiam fazer mais. Eu queria fazer o seguinte. Eu fui. Então, eu queria fazer a cada 5 anos, fazer um número limitado de shows. Legal, hein? É uma experiência diferente para nós, a sonoridade é muito peculiar e foi algo tão especial na nossa vida. Combina muito com a música de vocês. Combina com a gente, muitas pessoas nos conhecem através desse disco. E as gerações também, né? A gente vai ficando mais velho e assistir sentadinho, ou assim, curtir uma musiquinha mais romântica, é gostoso. A gente fez o Acústico MTV juntos, né? O Luau MTV, Sim. lá na Bahia, você lembra? Na areia. Praia Jardim do Alá, um negócio assim. Era isso ou era no... Era na Bahia, Salvador. Sim, mas não era... Jardim do Alá, lembrei tudo agora. Itapuã? Agora eu não tenho certeza. Jardim do Alá, lembrei tudo. Foi demais, Zinho. Mas virou um DVD, né? Aquilo virou um DVD. E o seguinte, o que aconteceu com tanto o acústico quanto o Luau foi... Aliás, na verdade, não, minto. Com todo o projeto, com o áudio, com o DVD, o áudio, tudo. O Capital entrou dentro de um... Quando a Abril se separa da Viacom, cria-se eu vou contar para vocês a história como ela chegou a mim, tá? Cria-se uma espécie de um limbo jurídico de alguns produtos que eles não sabem bem a quem pertencem. Se são da Viacom, ou se eram da Abril. E não é um produto que dá pra dividir no meio, né? E não dava para dividir no meio. Eu falo, e agora? O que acontece? Essa situação, e olha justamente o nosso disco que mais estourou, e justamente nessa transição pro digital aconteceu isso. Então você não tinha como fazer streaming do disco, você não tinha como, você não tinha como ver as imagens. Mas por que as imagens porque tava não tinham dono? Tinha uma briga, né? Não tinha um cabo de guerra e elas não legal, tinham autorização para usar. Ninguém tinha autorização para usar. Muita coisa foi perdida. E aí, nós fomos não foram tantos que foram incluídos nessa confusão, mas nós estávamos lá. E quando mudou a direção da gravadora, foi o presidente novo da gravadora, isso deve ter sido há 10 anos atrás, portanto, então em 16, ele disse, não, o áudio é da Sony. Nada disso. As imagens podem ter sido coletadas pela MTV, pela Viacom, mas o áudio é da Sony. O áudio foi disponibilizado há 10 anos atrás, ou seja, o áudio que a gente ouve, que tem no Spotify, que tem disponível, só tá ali há 10 anos. Embora o disco tenha sido gravado há 26 anos. Uau! Eu nem sei há quantos anos existe o Spotify. Tem que depois... Confesso que eu também não sei. E há pouco tempo atrás eles conseguiram disponibilizar também as imagens. Que aí eles falam, tudo bem, vocês podem pleitear direitos na justiça a isso, porém as imagens que estão no YouTube são também em parte da Sony, então podem ser transmitidas, mas até hoje isso não está resolvido. Caramba! O pagamento, a monetização dessas coisas até hoje... Mas isso é uma questão jurídica que está sendo resolvida de forma legal. Sim, mas que arrasta no Brasil até o sol apagar, entendeu? Isso, vai arrastando. Vamos falar de Brasília? Bora. Vamos? Você quer puxar alguma outra coisa antes, relacionada a isso que ele falou? Sim. Vamos entrar. Vamos falar desse começo, né? Porque a gente pode dizer que aí começou o DNA do rock no Brasil. Nacional. Olha, Ou que foi uma leva muito especial, hein? Foi uma leva muito especial. Comigo, o primeiro contato acontece através do Bi e do Herbert. Eles são skatistas. Os skatistas. Eles eram um pouco... Eles tinham a idade do meu irmão mais velho. E eu, na verdade, andava com o Pedro, o irmão mais novo do Bi. Mas era uma turma só. Nós sentávamos juntos, ficávamos falando de música. E é ali que vem o meu DNA minhas memórias mais preciosas, sabe? De rock. Até hoje as coisas que eu mais amo de rock. Tipo o quê? Olha, eu me remeto quase sempre aos mesmos artistas. É sempre Hendrix, é sempre Led Zeppelin, é sempre Deep Purple, é sempre Rush, é sempre Queen.
a primeira fase do Queen lá de trás, antes do Bohemian Rhapsody, ou até o Bohemian Rhapsody, até o News of the World. Outro que vocês perguntaram lá atrás que eu conheci o Rush. Que como faz? O Rush conheceu uma coisa muito engraçada com o Rush. Que legal. É muito gozado, que foi o seguinte. E eles estão vindo agora. Estão vindo 2027 de janeiro, estaremos lá. Ela dá um show, hein? Uma garota do rock. É verdade. Exemplar. Foi demais. E eu fui, eles estavam vindo para gravar o Rush em Rio, no Maracanã. Eles estavam a caminho daqui e eu não sei como a Globo ficou sabendo que eu era fã. O Rush falou, você quer ir até Boston, onde eles estavam tocando para entrevistar o Alex Lifeson e o Geddy Lee? Eu falei, cara, sério? Claro. E aí, bora lá. E lá fui eu. E eu ganhei um All Access. Uau, a credencial poderosa. Você vai pra todo lado. Que eu subi no palco. Você pode parar o show se você quiser. Com essa credencial. Antes deles passarem o som, então eu vi como é que funcionava a pedaleira do Geddy Lee, que ele toca baixo, canta e toca, ele tem uma oitava nos pedais, como se fosse um piano, que ele faz uma base. Incrível o sistema deles, né? Vi isso tudo, falei com a equipe, vi o show e depois do show fui entrevistá-los. Mas peraí, antes... Não, aí no meio dessa entrevista toda, pergunta o que eles conhecem do Brasil, eles nunca tinham vindo, nunca tinham tocado, conheciam muito pouco. E aí eu viro para eles e conto para eles a seguinte história. Olha, quando eu era adolescente, quando eu tinha 14 anos, eu e meu irmão, nós fugimos de casa... Em segredo, meus pais foram dormir. A gente sai de casa, a gente pega um trem. Não. A gente vai até Zurique para ver vocês tocarem. A gente vai em Genebra, a gente foge, vai até Zurique para ver os caras tocando. E a gente chega lá, o show foi cancelado. Não! Por quê? Não. Aí a gente falou, aí eu lembro, eu e meu irmão, a gente falou, como? Por quê? E eles falaram pra gente, porque o Alex Lifeson quebrou o dedo. A gente falou, não é possível, não sei o quê. E aí a gente volta pra casa, não tem trem. Então a gente acaba sendo... A gente chega em casa dos nossos pais, nós somos descobertos, um mês de castigo. Sem valer a pena. Mas compensou depois nessa entrevista. Aí eu conto essa história pra eles. Eu falo, bom, se o Alex Lifeson quebrou a mão, um guitarrista, ele vai lembrar. Claro. Então eu viro pra ele, vem cá, em 78, você quebrou o dedo da sua mão? Antes do show? E ele fala, como sabe disso? Como você sabe? Aí eu falo, eu tava na porta do show. E ele é um puta brincalhão, cara, puta bem-humorado, cara. Mesmo? Aí eu viro pra ele e falo, me devolve meu dinheiro. E aí ele vira assim, ele levanta assim pra ver se E também o castigo que eu tomei de um mês, né? Sem poder sair. Mas também que legal essa história. Simpático. Caramba, que demais. Não, mas realmente você assistiu o show depois, em algum momento? Vi. Foi a primeira banda que eu vi fora do Brasil, foi o Rush, na Califórnia. Isso, é inacreditável. E esse com ela tocando parece que é inacreditável. Parece que vai ficar incrível, que tá incrível, né? Parece que sim. Eu não vou conseguir, não vou estar aqui em janeiro. Tá sold out já a primeira noite no Aliança, já tá sold out, estão vindo pra segunda. Não vou conseguir, mas eu tô vendo que eu vou estar na Europa, vou ver se eu consigo ver datas por lá, que eles vão estar lá em janeiro. Janeiro você gosta de esquiar, né, Dinho? Gosto. É mesmo? É mesmo. Eu acompanho suas redes sociais, eu pesquiso sobre... E é muito legal isso. Você leva a família, você vai com todo mundo. Eu cresci em países frios. Eu cresci em países frios. Você gosta desses de 10 neve, anos, né? Então você é um esquiador nato, assim. Você esquia desde criança? Desde criança. Que legal. Morava em Zurique, né? Não, o Zurique a gente fugiu pra ver o show. Eu morava em Genebra. Não, mas a gente morou em Viena, a gente morou em Genebra, morou em Washington. Por causa do seu pai ser diplomata, né? Por conta disso. Por conta do meu pai ser diplomata. Aí depois, quando eu fiquei mais velho, eu vim aqui cheguei em São Paulo com 20. Com 20? Aí ele continuou a vida dele, foi morar em diversos outros países, aí... Eu fiz a minha vida aqui. E você tocou a sua. Mas o começo do Capital em Brasília, você tinha quantos anos? Você entrou 6 meses depois, mais ou menos, do lançamento? Eu entrei 1 ano depois. Eu tinha 19. Tinha acabado de fazer 19. Super jovem, caramba. Eu já ouvi, aliás, eu já te entrevistei uma vez e eu lembro que você falou que você caiu meio de gaiato, né? Você faltou lá um vocalista, você foi lá fazer um teste. Tinha uma menina cantando chamada Heloísa. E ela sai, mas sem se saber muito bem porquê. Comentam que é por pressão. Teria sido pressão da família, mas acho que teria que falar com ela. Eu nunca mais a vi. Nunca mais a viu? Nunca mais a vi. Não sei dela. E aí ficou
o lugar vazio e fizeram, quem quiser cantar, vem fazer uma audição. E só eu apareci. Sério? Maravilhoso, você ganhou. Sem competição, né? Ao menos é assim que eu lembro. Mas como você soube da audição? Todos éramos amigos, era a mesma turma. Aí é que tá, quando tudo isso começa em Brasília, eram 2 ou 3 bandas. Então era a Blitz 64, a Plebe Rude, antes era o Aborto Elétrico, e a Blitz 64. A Blitz 64 chamava-se só Blitz. Ela muda pra 64 quando surge a Blitz do Rio. No começo dos anos 80. Os caras roubaram o nosso nome. O Blitz do Rio. Mas não tinha... Ninguém protegia o nome nessa época, não? Quem foi o primeiro? A Blitz do Rio ou a Blitz de marca? Não, a Blitz de Brasília. De 64. Mas em Brasília, olha só que espantoso. Tinha uma cena de metal também. É mesmo? E tinham 2 bandas. Uma chamada Nirvana. E a outra chamava Sepultura. Caramba, não, que não são. Não é o Sepultura. Não que nós são Nirvana e nem o Sepultura. Não. Por isso que não viraram. A gente escolheram bons nomes. Ou se eram bons, tinha uma rixa tão grande entre metal e punk rock que a gente falava, horrível. É horrível. A gente não estava nem ao trabalho de ouvir. Possivelmente fossem bons, mas o curioso é que os nomes eram esses. Muito bom, então eles escolheram bons nomes, né? Porque os nomes foram pra frente, a banda deviam ter registrado os nomes. Mas você acha que Brasília tinha toda essa efervescência ali nesse momento? Cara, não tinha nada pra fazer, talvez. Eu acho que isso é um elemento, o tédio. Aliás, é uma música do Aborto Elétrico, que depois foi gravado pela Legião. Eu acho que tédio contribuiu. Acho que o fato de ser a capital do Brasil, de você ver ali na sua frente, você ser compelido a ter uma opinião a respeito daquilo, sabe? Você passava em frente ao Congresso todo dia. Para eu ir ensaiar, eu precisava sair da minha casa. O plano original do Niemeyer e do Lúcio Costa é que o Brasília ainda é em formato de um avião. Então as asas seriam as zonas residenciais, a fuselagem do avião seria o Estado brasileiro. Então os diferentes ministérios e a cabine do piloto seriam os 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Seria a cabine do avião. Essa é a ideia dos 2. Eu precisava sair da ponta de uma das asas, parar no corpo do avião onde ficava a rodoviária central, pegar outro ônibus para ir até você cruzava as 2 asas. E ainda precisava descer do ônibus e aí andar tanto para chegar no ensaio. Ou seja, era longe pra Cacilda, mas mesmo assim as bandas, a música nos colava todos, sabe? Então vocês eram amigos, vocês tinham uma irmandade. Sim, nós passávamos os fins de semana juntos, nós acampávamos juntos, passávamos as férias juntos. Quando uma banda tocava, a plateia da banda era a outra banda. Quando a Plebe Rude, não, isso é antes da Plebe, quando o Aborto Elétrico tocava, a Blitz era a plateia, quando a Blitz tocava, e a gente tá falando de um número muito pequeno de pessoas. A gente tá falando de 10 pessoas. 15, esse era o público. Eram 15 pessoas. Era muito, muito pequeno. Interessante. E gradualmente foi fazendo uma bola de neve, foi muito lentamente, até que o momento em que... E também em algum momento acaba a Blitz e acaba o Aborto Elétrico, surge Legião Urbana, Capital, e eu acho que Plebe Rude é um pouco anterior, mas essas acabam sendo as principais 3 bandas. Essas bandas começam a... Quando eu toco, eu entro no Capital em 83, com 19 anos. E eu já saio, meu segundo show já foi no Circo Voador. Meu terceiro show já foi aqui no Sesc Pompeia. Então eu já entro no Capital quando a cena de Brasília está numa fase já começando a chamar a atenção fora de Brasília. Do nosso pequeno círculo, do nosso minúsculo círculo de amigos. E quando isso acontece, o número de pessoas da nossa plateia em Brasília tinha inchado para 200 pessoas. Bem mais. Talvez. De 10 para 200. Sim, mas isso num dia bom. Pequeno. Isso num dia bom. Mas vocês estavam no começo ali, 19, 20 anos era ainda. Muito pouco, era muito pequenininho. Era muito pequenininho. E a gente vai tocar no Circo Voador também, não tinha ninguém, sabe? E como foi a virada de chave? Quando isso mudou? Foi gradual também, acho. Acho que foi uma sequência de eventos, sabe? Os Paralamas gravam primeiro. Paralamas deve gravar talvez
talvez em 83, 84, por aí. Eu acho que eles, cinema mudo, acho que eles gravam, né? Acho que Vital e Sua Moto, é por ali. Eu tô dentro do estúdio quando eles gravam Vital e Sua Moto. Eu não sei bem como, por quê, mas eu tô lá dentro. Essa coisa da amizade, tu vai lá vendo Eu tô lá dentro do estúdio, e eu era menino, sei lá quantos anos eu devia ter, eu tava lá vendo, e eu não acreditava que eles estavam dentro do estúdio. Querido, o que está acontecendo? Meus amigos dentro do estúdio. Estão gravando de verdade. Você acha que o sucesso de um foi puxando do outro? Então, aí eles chamaram a Legião. A Legião chamou a Plebe. E o Capital ficou por último. A gente... então, eu acho que os anos foram esses. 83, 84, 85. E o Capital meio se virou por conta própria. A gente gravou em 86, mas veio um depois do outro. E era um momento de efervescência do rock brasileiro. Sabe, a Blitz tinha estourado alguns anos antes, o Barão Vermelho tinha bombado. Eu lembro que o Sul, a Rádio Ipanema, começa a tocar as demos. Aliás, a Ipanema é que faz uma certa diferença. A Rádio Fluminense no Rio, a Ipanema no Sul. E eu lembro que a gente vai tocar em 85, que eram shows todos menores, mas a gente vai para o Sul, a gente tem um show promovido pela Ipanema que a gente toca com Defala. E é uma banda gaúcha do Educar. E eles tocavam músicas nossas, demos. Sem gravadora. Porque a Ipanema sempre teve essa veia. E é a primeira vez que a gente vê alguém cantar uma música nossa. E foi no que Rio, não era seu amigo. Que não eram amigos nossos. E foi em Porto Alegre. E a gente falou, que legal isso. O Sul é bem rock and roll, né? A gente gosta legal. muito. O Sul muito é legal. bem roqueiro. E aí na Fluminense também começou a tocar. Fluminense é um clássico no Rio. E Niterói. É verdade. Niterói. É verdade. Mas é estado, né? E como era para os seus pais, que você falou que eram tão tradicionais e profissões ortodoxas, e você ter partido pra música? Eles não sabiam. Era escondido. Você fazia tudo escondido, hein, Dinho? Não estavam aqui. Eles estavam viajando. Eles foram embora do Brasil, foram morar na África. E você voltou com 20, né? E eu tava... Não, eu não fui. Você não foi? Nos deixaram eu lembrei disso, que um pegou o seguinte, um papai não pegou a mãe da outra. casou com a mãe do Dado. Como é que é? E eles eram amigos, né? Era assim. Eu morava no primeiro andar. eu e minha família. Essa história é o genial. Dado morava no segundo andar. Com a família dele. Dado do Legião, gente. Dado Vila Lobos. Isso. Meu pai separa da minha mãe. A mãe do Dado separa do pai do Dado. E meu pai casa com a mãe do Dado. Olha isso. Que vocês eram amigos, moravam no duas mesmo famílias prédio. amigas, os pais eram amigos. Amigos, melhores amigos. Dado é o meu melhor amigo desde que eu Que tenho 11 anos. Que bafão. B maiúsculo. Não, já coincidência de morarem no mesmo prédio, né? Se separarem na mesma época. E aí, Então já tava rolando, sim, né? mas o Dado era meu melhor amigo, meu irmão. O Dado, aliás, vai fazer o Rock in Rio com a gente daqui a 3 semanas. Estaremos lá. Até hoje. Estarei lá. Isso que eu ia perguntar, vocês são amigos até hoje, todos vocês? Eu tava com o Tavo, o irmão dele, ontem. E a mãe dele, a Lucy, que casou com meu pai. Tava com ela ontem. Caramba! Sabe, Que legal! E seu pai é vivo? Não, há 10 anos. Mas eles ficaram 10 anos juntos até ele morrer. Até ele morrer. morrer. E aí ficou tudo bem? Com a sua mãe também? Não. Sua mãe não ficou bem, não? Minha mãe não achou a menor graça. Entendi. Mas Ela a minha mãe sofreu. ficou puta da vida, pegou minha irmã e foi embora pra França. E te deixou? Não, teu aí irmão? meu pai, também sentindo a pressão daqui no Brasil, dos amigos, não sei o que, pegou a Lucia, a mãe do Dado, e foram morar na África. Caramba! E deixaram pra história trás louca. eu, Dado, o Tavo, o irmão mais velho dele, que era o adulto, em teoria, responsável por nós, e o Pedro, o irmão menor Que do Bi, loucura. dos Paralamas. E vão embora. E vocês moravam aí nos mesmos apartamentos? Não, aí eles alugam um apartamento pra gente, nós vamos morar Todos juntos? os 4 juntos. doideira. Eu, Dado, o irmão dele, o Tavo, e eu, Pedro, e nós com 18 anos. Caramba, vocês se deram bem, vocês conseguiram tocar bem, parabéns. Não, mas aí eles estavam nos perguntando aí, e era uma época que nós éramos vestibulandos. Nós estávamos começando, e aí que tava, você perguntou de jornalismo, o que eu ia fazer era ciências sociais. Era o que eu estava me preparando para fazer, ser sociólogo, alguma coisa por ali. Era a direção que eu estava indo, e aí foi a direção Mas que o você Dado... não chegou a entrar, então, não cheguei na a entrar. faculdade? O Dado chegou a entrar em sociologia também. E foi logo no momento que as bandas estavam começando.
Na verdade, isso tudo foi bom, porque aí as acabou bandas, te levando tudo pra esse caminho. mas houve um momento o Rock Nacional agradece. Mas houve um momento em que eu lembro que eu estava ensaiando, estudando e trabalhando. Que meio que aí a gente tinha uma cara meio moderna, com os cabelos diferentes, com o jeito que a gente se vestia. Então, alguns shoppings, eu lembro que eles contratavam a gente para ser vendedores. Falavam, vem trabalhar na minha loja porque vocês têm uma cara... Ser estiloso. Vocês são estilosos pra caralho, que a gente, como vocês. E eu lembro da gente ser contratado pela Yes Brasil, vocês lembram dessa marca? Lógico, era maravilhoso. Muito. A calça jeans que deixava o bumbum lindo. E tinha umas camisetas, uma pegada rock and roll. Verdade, aí era a gente muito foi legal. contratado pela Yes Brasil, eu e uma amiga minha, e a gente vai pra lá, e a gente deve ficar 2, 3 meses, eu não consigo vender nada, zero. Não sei, eu não era bom vendedor. Não tinha boa lábio pra ver. Falava a verdade. Ficou bom, não ficou muito. Eu sei que depois de 3 vezes, olha, as coisas não é tão. Você não tem nenhum tino pra isso. Não era apenas a estética pra venda, né? Tinha que ter lábio disso. E aí acabo. Mas seus pais te ajudavam financeiramente? Eles mandavam meu pai me mandava uma mesada. Mas acontece o seguinte: quando eu decido aos 20 anos. E no final, entre 84 e 85, a gente decide vir para São Paulo, tentar a sorte aqui. Eu venho morar com minha namorada, Mari Stockler. E ela modelava na época. E a gente aluga uma casa ali no centro, no Bexiga, e o Capital ensaiava no porão dessa casa. E a partir desse momento, eu declaro minha independência. Da família. Da família, falo. De financeiro, falo, não quero mais nada, eu vou me virar. Ela trabalha, eu trabalhava. Ela me coloca para fazer algumas coisas de modelo. Eu cheguei a desfilar. Eu fiz publicidade, fiz Brastemp, fiz jeans, fiz que legal, não coisas. Sabia. Legal. E a gente paga as contas assim, os shows que o Capital dava, não tão regularmente, mas a gente tocava. Ela modelava, eu fazia o que rolava de publicidade. Quanto você tem de altura? 1,81. Você é bem alto, né? E a gente juntava isso, nossa vida era muito mais modesta, eu conseguia pagar as contas e eu tive o orgulho de guardar os cheques que meu pai mandava. E anos mais tarde... Você devolveu? Devolver. Nossa! Que achievement. Que momento, né? Parabéns. Que momento, que legal. Não precisei. Que legal. Ainda mais porque era escondido, né, amiga? Não era uma coisa Mas apoiada. e aí eles descobrem como o movimento musical? Quando eles... Aí é que tá. Acontece muito cedo. Quando eu gravo o primeiro disco Capital, eu tinha 22 anos. Era bom, né? É bom. Era muito menino, então, todo mundo. O Dado tinha 18, 19 anos quando grava o primeiro Legião. Nós éramos muito moleques. Seus pais descobriram no jornal? Na rádio? Eles não estavam no Brasil. Ah, tá. Então como é que eles souberam? Em que momento eles souberam? Hora acho que a gente deve ter ligado e falado, escuta. Somos famosos no Brasil agora. Aconteceu mudança de planos. Somos famosos e ricos. Aconteceu um negócio aqui no Brasil. Um negocinho? Um negocinho? Qual foi a primeira música que explodiu? Música urbana. Mas a música que foi para as rádios independentes foi Leve Desespero. Muito boa. Foi essa que foi também, que tá no acústico. E você também. sempre escreveu? Não. No começo, eu tenho a Leve Desespero é do Fê, tem um pedacinho, uma coisinha minha aqui e ali, mas é do Fê. E... Você gosta de compor? Até então, hoje? Eu fui aprendendo a compor. Como que é o seu processo? Anotar tudo. Anotar tudo? Anotar tudo. E aí um dia você senta e pega aquilo tudo? Era como se fossem croquis. Eu vejo como se fosse fazer uma coisa equivalente em artes plásticas, seria isso. Seriam croquis, ideias que te vêm à cabeça, um diálogo que você tem com alguém. Aqui, nós conversando, você solta uma frase, ou alguma combinação de palavras que falam, opa, peraí. E eu tenho um lugar no meu telefone onde está isso tudo. E eu chamo isso de bits and pieces. Eu vou juntando isso tudo e lá pelas tantas eu tento falar, peraí, vamos botar a ordem nessa baguncinha. Nessa bagunça. E eu trabalhei durante 30 anos com um grande amigo meu do Rio, chamado Alvin L., que morreu agora em abril. E nós desenvolvemos um método de trocar esses croquis um com o outro. Então, ele escrevia uma estrofe, mandava para mim, falava, Dinho, o que você acha disso? Completa. Aí eu escrevia a parte seguinte, mandava de volta, fazíamos a 4 mãos. Ele é um compositor.
Ele é um compositor, mas a gente funcionava de todos os jeitos. Eu mandava, olha, tem uma letra inteira assim, mandava para ele aparava as arestas, mandava de volta para mim. Ou ele fazia alguma coisa, mandava para mim, eu consertava, parava as arestas. A gente fez todas as diferentes combinações possíveis, a gente fez. E a gente fazia isso de um jeito obsessivo. Tanto é que o pobre Alvin, infelizmente, morreu agora em abril. Morreu novo? 66. Nossa, sinto muito. Também. Foi horrível. O que aconteceu? Coração. Fulminante? Fulminante. Ai, horrível, né? Chegou a Você não falar tá com alguém, preparado. chegou a falar com gente antes. Eu tinha falado com ele poucos dias antes. Porque o aniversário dele foi 3 dias antes. Mas como a gente tinha essa obsessão por trabalho, eu tenho muita coisa pronta. E você tem planos de lançar? Sim. Eu gostaria de gravar, gostaria de botar em ordem. Sempre com Tem Capital, né, dezenas- Dinho? Você nunca teve outra banda Sabe ou o algo quê? solo? Eu fiz nos anos 90 projeto solo, eu fiz depois algumas coisas interpretando músicas gringas que eu gosto, ou um outro disco interpretando bandas de rock brasileiras que eu gosto. Mas o que eu olho para minha vida hoje, em retrospecto, eu vejo que eu dediquei minha vida inteira ao Capital, sabe? Eu compus a maior parte, principalmente essa fase 2 do Capital. Principalmente essa fase dos anos 90 para cá. Eu e Alvin fizemos quase tudo, sabe? Então, é duro para mim pensar E você tem muita coisa feita com ele, então, que você muita coisa feita com ele. Eu tenho tem uma homenagem pronta. Eu tenho uma homenagem para mais 2 discos. Porque é muito legal quando você tem uma obra assim e você pode continuar vivo através da sua obra. Sim. Uma das coisas que, aliás, vai acontecer no Rock in Rio, que a gente vai fazer com o Dado, é que, por incrível que pareça… Qual que é o dia de vocês no Rock in Rio? No dia do Foo Fighters, dia 4. Estaremos lá. A gente vai tocar e nós somos os últimos antes dos Foo Fighters. Nossa, Uau! que maravilha. Imagina o público, vai ser Imagina, melhor a gente dia. tocamos nós e depois o Foo Fighters. Porque vai Melhor ficar alternando dia. palco. Maravilhoso. A gente encerra o palco mundo, toca o Foo Fighters. Que demais. Você que gravou lá, você, né? Você gravou no estúdio dele, né? O John gravou. O John já sentou aqui, a gente já entrevistou o Eu tô John. ligado, eu tô ligado. Eu acompanhei. Six eu oh tô Six, ligado. que maneiro, né? Mas, maior prazer. Mas o que eu queria contar pra vocês sobre isso não era só sobre isso. O que eu queria dizer era que a gente vai tocar um Dado. Porque no mês seguinte, em outubro, faz 30 anos que o Renato morreu. Uau. Já? Uau. Eu lembro onde eu 30 estava, é aquela coisa que a gente anos. tava falando. Eu lembro onde eu estava, como foi. Eu fazia teatro, né? Meu professor de teatro era apaixonado por ele. E foi uma comoção do grupo inteiro chorando, abraçado. Sim. Foi uma coisa muito forte. Foi muito forte. Inesquecível. Sim, eu lembro eu também. Eu peguei um avião, fui pro Rio, fui pra casa do Dado. Vocês eram próximos ainda. Sim. A última vez que eu vi o Renato antes dele morrer foi 1 ano antes. Vocês tinham uma amizade? Sim. Como é que ele era? Conta um pouquinho pra gente. Na Eu tenho vida curiosidade pessoal. também. Eu tenho muita curiosidade. Olha, quando começa essa correria das bandas, eu vejo menos. Mas ele, quando nós éramos adolescentes, nós íamos até a casa dele. E ele era 4 anos mais velho do que nós. Então, ele tinha um conhecimento enciclopédico de cinema e de música, sabe? De saber, por exemplo, determinado disco dos Beatles, ele sabia coisa quem tinha genial, produzido, quem tinha gênio tocado, mesmo. qual tinha sido a inspiração pro Lennon, qual tinha sido a inspiração pro Jim Morrison, o que estava ali entre as linhas das letras do Bob Dylan. Ele sabia todas essas coisas, então era fascinante. Que delícia ouvir sentar alguém na assim casa falar, dele e né? ele ficar descrevendo essas coisas para você. E ele sabia disso de filmes também. Sabe, assim, dos filmes do Coppola, ou do Kubrick, ou dos filmes, do Fellini. Eu lembro que ele trabalhava na cultura inglesa, dando aula de inglês. Dava aula de inglês. E na cultura inglesa também 2 coisas aconteceram. Eram os festivais de cinema europeu alternativos. Então, Herzog, Fellini, Antonioni, todos esses diretores a gente conheceu indo nos festivais de cinema da cultura inglesa. Mas tinha outra coisa nos festivais de cultura, da cultura Da inglesa. escola cultura inglesa, da escola de inglês. Da cultura inglesa em Brasília. Chegavam 2 jornais ingleses de música. Um chamava NME, NME, que lê-se rápido, fala inimigo, via NME, e Melody Maker.
Esses 2 jornais. Através desses 2 jornais, a gente via quais eram as bandas que estavam acontecendo. Eles, os jornais, ficavam, olha, uau, essa banda aqui. Eles lançavam, né? Aí quando alguém ia pro exterior, a gente falava, compre esses discos. Aí volta, ou mesmo um pai. Assim, daí o cara voltava com uns 10, 15 discos. Esses discos eram gravados em cassete e eram distribuídos pra turma. Então eu, por exemplo, eu nunca tive um disco dos Ramones. Nunca tinha disco do Public Image, nunca tinha Suzy, nunca tive Cure, mas eu tinha as fitas, os cassetes. Olha. Alguém gravou pra você. E a gente sabia, então, a última coisa que tinha saído em Londres, que tava todo mundo, uau! A coisa mais quente, a coisa mais alternativa, mais bacana, a gente, um mês depois, estava na nossa mão. E o Renato estava lá dentro, que dava aula lá. O lá. Renato estava lá dentro do que ele dava aula. E a casa dele era um lugar de peregrinação, o apartamento dele, sabe? Fora isso, quando nós íamos pros acampamentos perto de Brasília, ele ia com o violão dele e ficava tocando pra gente. Meu Deus, que privilégio. Então várias dessas canções vieram dessa inspiração, desses momentos. Há um momento, quando acaba o Aborto Elétrico, que ele vira e fala, agora eu sou o trovador solitário. Ele se autodenomina o trovador solitário. Agora eu sou o trovador solitário. Então, maravilhoso. Então, beleza. Aí, nessa fase do trovador solitário, logo antes, a última coisa do Aborto Elétrico, a gente está indo para... Você tinha me perguntado disso. A gente estava indo acampar em Búzios. Porque a gente fazia esses acampamentos pelo Brasil, de dedão, assim. A gente era... De férias mesmo, molecada. Férias de verão, a gente saía pelo Brasil de carona. E numa dessas a gente foi para Búzios, a gente para antes para passar a noite na Ilha do Governador, na casa do tio, a tia, o tio do Renato. E eu lembro que a gente acorda na manhã seguinte, a caminho da praia, e ele fala, olha o que eu fiz ontem. Ai, meu Deus, o que era? Ele pega o violão e toca Faroeste Caboclo. Caramba. Era Faroeste Caboclo. A primeira vez que eu fiz ontem. Olha o que eu fiz ontem. Que a gente ouve até hoje. Meu Deus. Ele toca Faroeste Caboclo e eu fico assim... Como é que é? Privilégio, e a gozada, eu lembro que a minha primeira reação, quando eu vi, foi de que ele estava improvisando. Que ele estava simplesmente dizendo que ele estava simplesmente... Porque ele tinha essa capacidade. Aliás, inclusive, esse era um dom que ele tinha. Não, de sair escrevendo. Sabe? De escrever mesmo, não de improvisar. Tem um termo em inglês para isso, que é stream of consciousness, que é simplesmente de você... Algumas pessoas têm... bem flui através dele. Deixar a coisa sair de uma liberdade, uma naturalidade. É como se fosse uma fluência, canal. Sabe? Que eu não tenho. Para mim é uma coisa muito mais cerebral. Eu preciso realmente... Racional. Preciso quebrar, pensar, mudo aqui, mudo ali, volto algumas semanas depois, encaixo. Ele era meio quase como uma psicografia, assim, né? Isso. Entendi. Isso, exatamente isso. E quando ele sai a letra, eu imaginei que fosse algo assim. E eu viro pra ele e falo, faz de novo. eu duvido que você... Não é possível. Não é possível você ter feito uma história tão complexa assim. Aí ele vai, pega o violão e conta mais uma vez. Uau, que incrível. Caraca, Renato. Que Mas mente, ele estava né? lendo ou ele já tinha decorado? Não. Ele já Era tinha decorado. baixa ali, né? Baixa ali. Ele escreveu e já captou. Ele Conectou com alguma coisa ali. E depois o Flávio disse que o Flávio ele já tinha mostrado uma vez pro Flávio. Então o Flávio, ao menos, já tinha ouvido uma vez. E quando ele entra nessa fase do trovador solitário, ele pega essas músicas. Eduardo e Mônica aparece nessa época também. Então ele pega Eduardo e Mônica, ele pega Faroeste Caboclo. Eu não sei mais o resto do repertório. Quais mais faziam parte? Ele era divertido? Ele era ranzinza? Não? Era muito engraçado. Puta, um senso de humor, cara. É mesmo? A última vez que eu vejo o Renato foi na casa do Dado. Tava ele e a Regina Casé. Juntos. Imagino que engraçados dois juntos. Meu, foi uma tarde de risada sem fim.
É mesmo. Que bom, então a última vez que vocês viram, ele tava engraçado. feliz. Tava muito feliz. Pessoa interessante, né? De se estar por Fascinante, perto. fascinante, muito uma riqueza de culto, conteúdos. sabe? Ô, Dinho, uma curiosidade que eu tenho. Vocês no Capital, vocês herdaram alguma coisa de obra do aborto elétrico? Não? Sim. Por que exatamente? As que tinham participação duas são coautoria do Flávio e uma é da coautoria do Feio do Flávio. Então a gente pegou essas e o... Veraneio Vascaína? Veraneio Vascaína, Fátima e Música Urbana. Mas bem que eles gravaram também algumas coisas também. Porque, por exemplo, Ainda é Cedo, em parceria com meu irmão. A Conexão Amazônica, em parceria com o Fê. Então tem algumas coisas que também ficaram pro lado de lá. Então rolou uma divisão. Rolou uma divisão. Mais harmônica do que essa que você estava Mas falando. eu comecei a falar do Renato, dessa história do Renato, porque eu queria dizer que em outubro faz 30 anos. E a música, as músicas dele... São atuais demais. Meu, São muito sido atuais. escritas ontem. As pessoas todas do Brasil inteiro conhecem. Onde quer que você vá. Impressionante, né? As crianças conhecem. As crianças conhecem, sabe? Eu vejo a juventude cantando, sabe? E a gente vai fazer um show celebrando isso. Que legal, A gente quando? agora, com Foo Fighters. Ah, o show do Rock in Rio. A gente Mas vai... você celebrando a Legião, os você 30 vai anos da Não só a Legião. Legião. Mas a mas gente você vai vai tocar. incluir. A gente vai tocar Tempo Perdido, a gente vai tocar. Demais. Que país é esse? A gente vai tocar. Tá sold out já, né? Esse dia sold do out. Rock in Rio. A gente vai Tá, colocar mas esse episódio vendendo antes disso. Pra deixar a galera assim. Certeza. A gente ainda não sabe se a gente vai Que tocar Quase legal. Sem Querer ou se a gente vai tocar Será. A gente vai tocar Será. Ai, que a gente vai massa. tocar Quase Sem Querer ou Geração Coca-Cola, a gente não sabe quais. E vamos tocar Capital também, vai ser dividido entre os dois. Perfeito. Você sabe que eu li uma vez algum livro, algo talvez do filho que escreveu, pegou uns diários do Renato. Faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu acho que era isso. Acho que alguns diários do Renato que ele transformou num livro. Se estiver falando errado, me desculpe. Mas ele fala de um festival que acontece no Rio de Janeiro, onde uma adolescente morre afogado num lago. E que isso traz uma coisa muito pesada pro Renato, que ele fica muito deprimido, porque ele pensa que ali no show dele, que era um espaço de alegria e tal, alguém morreu, né? E ele descreve que ele ficou alguns dias, inclusive, em depressão no quarto, e que ele não conseguia se reerguer. Igual a esse Ed Vedder. trecho me marcou, porque eu fiquei imaginando o tamanho da sensibilidade dele, né? Olha, Pra ter… Eu não conheço o episódio em si, mas ele era sim uma pessoa muito sensível. E acho que se tivesse acontecido comigo, também teria sido muito difícil. Eu lembro do episódio, quando você estava descrevendo agora, que aconteceu com O os Ed Vedder. Raimundos. Ah, e o Ed Vedder também, você lembra? Ed Vedder. O Pearl Jam. Ele não quis mais fazer show de estádio, depois que algumas pessoas morreram pisoteadas porque caiu a barricada. Pesado, Não é isso, John? Foi algo assim. Olha. Punk. Eu lembro ele demorou que aconteceu em anos pra Santos voltar a com fazer. Raimundos. Eu não Santos lembro com o que Raimundos? E foi mais de uma pessoa. Brabo isso, né? Você pensar que a pessoa vai pra te ver claro. e não volta. Eu não lembro o que aconteceu, mas eles também ficaram bem maus com a história. Eu lembro uma vez, nunca aconteceu algo parecido conosco, mas uma vez caiu uma barricada e uma menina se machucou, quebrou a perna. Só isso já você já fica preocupado. Já é pesado, você claro. tenta acudir, a gente lembro vendo a menina depois, a recuperação dela. Mas sim, você sente uma responsabilidade. Foge do seu controle, né? Foge do seu Você não controle. tá ali na produção, na organização, né, da parte do que não diz respeito a você. Você tá no palco. Olha, mas é uma responsabilidade muito Você grande. tem uma responsabilidade. Várias vezes eu parei show. Por ver que alguma coisa estava começar acontecendo. uma briga ali no Sim. meio, você fala, para. O Guns para Sabe, direto tem também. tudo, tem todas as idades, tem meninas, tem. Quando você vê, dá pra ver que tá Sabe? ficando perigoso, né? Já pedi pra tirar a gente, falar aquele cara ali, ó. Que tá criando. Aquele cara ali que tá criando. Não, que tá criando um problema. Confusão. Sabe? Como Tá brigando consegue com ver o cara. do palco, né? Tá ali sabe? cantando, mas dá pra ver, né? Dá pra ver. Dá pra ficar ligado no que tá acontecendo, pelo menos ali na Em frente. alguma medida, né? Dá pra você tentar ter algum controle sobre o que tá acontecendo. E você tem que ficar ligado. Tem gente que passa mal. Sabe? Sim. Isso por exemplo, no Brasil é muito comum no verão. No calor, sabe? A pessoa sim. tá lá espremida no meio Lembra da a Taylor multidão. Swift ano passado? Uma menina morreu também. Então você vê a pessoa passando mal e você tem que ter a presença de espírito de mandar parar o negócio. Não importa o que tá Lógico. acontecendo. Sabe? Você vira pra Está acima do entretenimento, né? Porque muitas em vezes geral, tá as pessoas. ali há muitas horas sem beber água, né? Pra não precisar sair do lugar pra ir no Sim, banheiro. claro. Então passa mal, muito comum. Isso focado. E o resto da banda não vê o que tá acontecendo, sabe? Você viu. É o vocalista. Né? Sabe? E aí o resto da banda fala, pô, vai parar por quê? Não sei o quê. Você cansou? E
Caramba, é Tanto muita coisa acontecendo ao sabe? mesmo tempo. E aí, Exatamente, eu ia falar e aí você tem exatamente que, essa o segurança tira aquela pessoa dali. E para tirar a pessoa da lá? E a pessoa tá no meio do negócio. Putz. Aí tem que abrir, carregar a pessoa. Eu tenho um amigo que organiza eventos, ele fala que você faz tudo ao máximo, né, pra que tudo fique perfeito, mas chega na hora, o evento ele toma uma vida própria. Não dá pra coordenar tudo, né? Então, E nem pra prever tudo então, que vai Você realmente- não é onipresente, onipotente, não é mas que você conseguir tem... enxergar do palco e ajudar, eu tenho certeza que faz toda a diferença. Com Sim, certeza. tentar. Dinho, tem alguma história de fã louca que tentou te agarrar, qualquer coisa? Um fã louco, assim, tem alguma história desse tipo? Ah, mas de gente que foi parar na porta de casa. É mesmo? É. Na porta de casa, tocou assim, oi. Não, foi parada, olhando. Ai, que horror. Mas você quer saber, muitas vezes eu vou lá falar. Você vai? Falo, e aí? Quando você vê que é inofensivo, né? Neurótico, assim. Não sei o que você pode talvez dizer. Stalker. Às vezes, sei lá, né? Mas eu procuro mostrar que não. Que não é. Você é um ser humano. Algo inatingível. Sabe? Que não é algo tão idolatria, assim, sabe? Eu ando na rua, sabe? Se alguém me reconhecer, eu quero fazer uma foto, faço a foto. Você corre no Ibirapuera. As pessoas me pedem. eu Você falo, gosta de se misturar ali, né? Não tenho problema nenhum em atender as pessoas, sabe? É uma demonstração de afeto, de que gosto, que a música é relevante em alguma medida para a vida dele, sabe? Sim. E, claro, isso existe até um certo ponto. Imagino que a Ivete Sangalo não deve conseguir andar na Paulista, né? Mas, para mim, é perfeitamente administrável. Eu acho saudável. Acho que Isso que eu manter ia os seus dizer. pés no chão, sabe? Saudável pra você também, saudável né? para sua saúde mental, sabe? De você poder manter os pés no chão, de você saber a realidade brasileira e poder estar entre os brasileiros, sabe? Poder sair no restaurante, poder andar na rua, poder... Sabe? Eu acho que isso é Liberdade, importante. né? Liberdade, sim. E eu acho que isso pode ser um exercício que você faz de você... De humildade também. De humildade, de não se deixar embriagar. Pela fama, E não se privar, porque muitos artistas que ficam na masmorra se privam de tudo, não podem fazer nada, né? Eu imagino que para muitos deles não é uma escolha, alguns deles, acho que muitas coisas... A Xuxa, deve ser, a Sandy. Sim, deve ser avassalador, deve ser algo sufocante. Talvez elas até quisessem uma alternativa, né? E tem muito da personalidade, Mas né? tem, acho que de cada em parte talvez seja a personalidade, porque você vê também os gringos, eu vejo imagens, por exemplo, do Keanu Reeves, desses atores, o cara anda na rua. Anda na rua. Tá nem aí. Se alguém falar com ele, ele fala também de volta. E outros atores que saem cercados com 10 seguranças. Eu não sei também se não é diferente, por exemplo, se o Justin Bieber fosse andar na rua, ele não consegue, mas o Keanu Reeves consegue. Porque você vê diferentes atores ou músicos, uns mais na boa, outros Qual mais... a geração de fãs também? Talvez a geração mais de jovem, um pouco fãs, mais, né, mais histéricos, apaixonada, mais histérica, isso. Acho que depende também do quanto você normaliza aquilo. Se o Justin Bieber for lá todos os dias, talvez... Eventualmente as pessoas se acostumam. Igual o Chico Buarque ia com a mesma blusa no calçadão todo dia, porque aí o fotógrafo... Cansava. Ele tinha a mesma foto todo dia, então ele não vendia mais. Cansado. Fiquei sabendo da história, bem pensado, né? inteligente. Uma boa estratégia. Bom, pra mim é fácil, porque eu tô sempre de camiseta preta, né? A foto não fica datada. Você pode Fica a vender, mesma porque fica a foto. mesma É o foto. mesmo cara, 10 anos atrás. Estratégia inteligente. Mas vocês não mudam, né? Você ficou, ó, faz anos com a mesma cara. Eu tô de óculos agora. né? Ai, Dinho, é um prazer ver você super bem e persistindo, bombando, fazendo sucesso. Obrigado. Se inspirando ainda, compondo, tendo 2 discos aí pela frente. Sim. A Nos gente quer inspirando muito isso também. de vocês. São legais as músicas novas, vocês vão ver. Já fiquei São curiosa bacanas, aqui, chama a sim. gente pro show. Vai ser, acho que isso deve ser ano que vem. Legal, já? Não, Ai, eu adoro músicos rápidos. Não. A gravação. Gravação. Tá, mas já vai Gravação. lançar rápido também? Não, aí eu não sei se eu já... Eu aí detesto tem esperar. como combinar com a gravadora, mas eu devo... Porque a gente já tem a agenda fechada para esse ano, a gente está fechando a agenda já do ano que vem, e em algum momento a gente deve parar, eu gostaria de em algum momento, lá pela metade do ano que vem, a gente dar uma pausa para poder E pra gravar. Turquia, né? Essas viagens em geral, a gente combinou, o México agora, o Capital combinou de fazer as pausas em janeiro e fevereiro. Que é meio caído pra show aqui, né, no Brasil. Tem festivais também, tem coisas acontecendo, mas eu gosto do frio. Ah, é. Foge do calor. Você é o... Eu gosto de lá, meu. Sim. Então,
A Maria é italiana também, sabe? Então... Ela é nascida na Itália ou de família italiana? Ela nasceu na Inglaterra, mas pai e mãe italianos, mas ela veio pro Brasil criança. Entendi. E meu irmão fez a vida lá, se naturalizou também. Então vocês estão em casa, tem família, raiz. Primos, primas. Meu irmão virou francês. Ah, é? Legal. Ele naturalizou francês. Caramba. E casou com uma italiana, mora em Paris, estão vê-lo. Que família internacional, né? Então meus com esses primos... pais que também viajavam tanto e levaram eles para todos os lados. Primos, meus sobrinhos, são todos gringos. Legal. Então é uma chance de ver, é uma coisa familiar também. Não é E já é um combinado com a banda, então que vocês pausam em janeiro e fevereiro. para em janeiro e fevereiro. Que legal. Estaremos lá no Rock in Rio, te prestigiando. Daqui a 3 semanas. Daqui a 3 semanas. Daqui a pouco. O melhor dia do Rock in Rio. Eu acho que esse programa deve entrar na semana aí do Rock in Rio. Que a gente tá gravando hoje. Mas antes de encerrar, eu queria falar uma coisa. Porque a gente falou bastante sobre família, né? E legado, e amizade. E nós tivemos uma viagem ano passado. Eu quero te contar uma coisa curiosa. Não sei se você vai lembrar, mas eu tenho um filho pequeno, Benício. E num jantar, acho que o último jantar dessa viagem, nós tínhamos umas guitarrinhas pequenininhas que nós ganhamos de algum patrocinador. E você foi muito querido com o Benício. E você explicou pra ele sobre… Você contou isso, sobre a guitarra, eu acho que eu já te contei. E aí você… Os acordes, as notas. Cleveland. E aí ele ficou muito curioso com aquela guitarrinha, ele sentou do seu lado e você teve a maior paciência de explicar, de falar das notas. E isso virou uma chave na cabecinha dele. Você tá brincando? Ele quer ser guitarrista. Vá. Ele fala desde então, mamãe, eu quero fazer aula de guitarra, eu quero fazer aula de guitarra. Ele está fazendo aula de musicalização, porque o professor falou, ele tem 4 anos, ainda muito pequeno pra começar na guitarra, então a gente toca todos os instrumentos. E ele tem agora um grupinho com outros 2 amigos e eles fazem aula de música na minha casa. Você tá brincando? Eu juro pra você. E toda vez que ele ouve a sua música na rádio, ele fala, mamãe, esse é o meu amigo? Que lindo! Você tá brincando? Eu juro, então assim, você já marcou a vidinha dele. Olha que influência, né? Obrigada por isso. Eu preciso Muito obrigada por isso. Então. Precisa. Vamos. Tem o cruzeiro, o Rock Boat. Quando é? Agora em novembro. Você vai ter Capital. E estaremos lá, Garotas do Rock Almari. Tá bom. Vocês vão se encontrar. E aí ele vai estar com um pouquinho mais de repertório musical pra compartilhar. Você contou essa história no episódio do Rick Bonadil. Foi porque aí o Rick falou da escola dele. Exatamente. Isso eu mesmo. até falei que fofo. Ele tem uma escola de música e que uma criancinha tão pequenininha assim poderia já participar. Não, era a pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, a School of Rock, com que idade é? A escola, eu procurei um professor que fosse até ele. Então eu encontrei um professor e ele faz essa musicalização. Mas a School of Rock é bem legal, o meu mais velho já fez. Agora o Rick falou que na dele, ele poderia ir pequenininho. A vantagem do School of Rock é que você toca com outras crianças. Isso, sim, concordo. E dali a pouco você tá tocando, eles montam bandinhas. Isso. Então você vai tocar guitarra, você vai tocar baixo, junta todo mundo. É isso que ele quer. Agora ele mais 2 amigos e aí eles fazem esse início aí. A escola do Rick também, e ainda tem ali um empresário já olhando, né? Ele tem isso. Ele já busca os talentos. Ele já busca os talentos, já sobe pra gravadora. Sobe pro estúdio. Já sobe pro estúdio. Academy, e eu lembro que quando… Midas Academy. E quando a Marcele contou isso, eu falei, que fofo do Dinho ter parado pra explicar os acordes, as notas e tal, porque aí aquilo fez a criança ver todo um mundo que… Ele viajou ali naquela o instrumento, né? É possível que ele lembre, porque eu lembro dessas coisas musicais, mas… 4 anos é muito pra trás, né? Não sei mas se tem gente que lembra, sabia? O meu mais velho de 11, ele lembra lembro coisas de quando ele tinha 4 ou 5 anos. Tem gente que lembra. Eu não lembro, mas eu não lembro. Tem gente que lembra coisa de 2 anos e ficou com porque na verdade é uma coisa meio fora de foco. Eu também. Eu lembro a partir dos 9 só. Mas ele gosta muito de te ouvir tocar na rádio. Quem sabe eu leve pro Rock in Rio? Acho que isso aqui pode. Não sei, acho que é muito barulhento. No Bolt ele vai? No Bolt ele sempre vai. Sabe o que eu vejo os pais fazendo? Com um fone. Sim. Eu já levei assim. Já levei pra festival, já levei pro Coachella. Já levei o meu Levou mais na velho barriga, né, pro Coachella. Eu carrego Amiga, junto. nosso tempo acabou. Nosso tempo que explodiu, pena, tá mas muito boa essa conversa com você, Dinho. A gente tem um cronômetro ali. Você é demais. A gente tem um cronômetro interno. A gente passou um pouquinho. Passou bastante. Mas eu também quero te agradecer, Dinho. Muito obrigada. É sempre maravilhoso conversar com você. É mesmo. Foi maravilhoso. Vocês são muito gentis. Minhas amigas já há muito tempo. E foi um prazer te rever. Nos vemos no Rock in Rio. Com certeza. Tá? E nos vemos no
no Rock Boat. No Rock Boat. Estaremos lá te aplaudindo. Tá? Você gostou disso aqui? Adorei. Obrigadão, Dinho. Obrigada a vocês Dinho. também. Se inscrevam no canal, Por favor. comentem aqui o que vocês acharam. Se inscrevam mesmo, hein, gente? Por favor. Isso é Não é só importante pra assistir, gente. tem que se inscrever. O nosso programa ter vida longa. A gente conta com vocês. Valeu, gente. Beijo, gente. Até o próximo. Valeu. Até a próxima. Obrigada.